Meu nome é Aline, eu tenho 31 anos, estou casada há 6 anos. Eu tinha um relacionamento bem desafiador, essa é a palavra, não gosto de falar difícil. Sempre fui uma mulher independente, trabalhei desde cedo, desde os 15 anos, e sempre fui independente financeiramente. E aí, quando decidimos casar e quando casamos, de comum acordo, nós decidimos que eu não iria trabalhar por conta do trabalho dele, que exigia muito a questão de viagem e tinha essa distância aí. E para ficar mais próximo, decidimos que eu ficaria em casa. A partir do momento que foi feita essa decisão em comum acordo, porém eu não estava ciente dos gatilhos que iriam ocorrer estando em casa, dependente do marido e, e perdendo aos poucos a liberdade, a autoconfiança, o autoconhecimento. No meu relacionamento eu não tinha diálogo, eu tinha um medo, eu ficava pisando em ovos para conversar. E a partir do momento que eu me abria com ele, como era na época de namoro, em algum determinado momento ele usava dessas minhas fragilidades e me atacava. Então eu fui me fechando de pouquinho em pouquinho e ele já não era mais meu amigo. E então era para mim era o marido, mas que não era amigo. Era só aquele papel. E eu já não falava mais dos meus sentimentos, das minhas aflições, das minhas angústias, das minhas conquistas também eu não falava, e nem dos meus sonhos futuros. E foi quando eu decidi buscar ajuda. Depois de todos os desafios do relacionamento, hoje eu me vejo muito mais forte, muito mais segura de mim. Foi dolorido todo esse processo de descoberta, de saber quem eu sou, quais são os meus pontos frágeis, meus pontos vulneráveis, por, por qual motivo esse comportamento, eu tenho determinados comportamentos, mas foi uma cura, porque você começa a entender por que você age de certa maneira quando você está no seu estado de desafio, né, de fragilizado, e aí você busca compreender, e você vai processando, vai sendo mais racional no seu comportamento e também no outro. E outra coisa que eu aprendi muito é que o problema do outro não é problema meu. E eu me preocupava muito. Eu tava vendo até um stories da Lu falando sobre isso, da impostora, de se preocupar muito com o de fora e não olhar para dentro. Eu aprendi isso, me fortaleci nisso. Eu vejo a minha fortaleza hoje, os meus pontos fortes. Eu tenho uma admiração por mim, por toda a minha história, pela minha conquista. E mudou muito o meu relacionamento, muito. E hoje foi imposto o respeito, coisa que eu não tinha, por conta da minha fragilidade. Então, se a pessoa te vê frágil, ela começa a não ter respeito, não com a sua história, com os seus sentimentos. E com toda esse processo de autoconhecimento, de fortalecimento, eu comecei a colocar os meus gostos, o que é permitido, o que não é permitido, eu falar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é negociável no nosso relacionamento e o que não é negociável, e ter força diante dessas opiniões. E aí veio o diálogo, veio o respeito e a admiração também. E eu não acreditava que eu teria um relacionamento em paz, um relacionamento
que eu tivesse um amigo. Eu não via isso. Na verdade, por muito tempo eu achei que eu iria. Eu desejava o que eu sempre pensei assim: eu não quero isso para minha vida. Mas e se eu não quero isso para minha vida, daqui 30, 40 anos, eu não tomava iniciativa. E aí até que eu fui colocando na ponta do lápis o que faz bem e o que não faz. E aí, qual que era o ápice para eu tomar iniciativa? E eu achava que isso e que o diálogo não tinha no meu relacionamento e que isso não era capaz e eu não iria alcançar. E hoje temos muito diálogos. Hoje quando há divergência de opinião, uma discussão, uma briga, nós temos a maturidade, principalmente eu também tenho a maturidade de falar, olha, eu não gostei disso, 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 e continuar depois e seguir o ciclo da vida. Antes eu ficava muito emburrada, reservada, não puxava assunto e não guardava aquilo para mim, não colocava na ponta do lápis o que eu não gostava, o que me feriu e seguia, ríspida, sem conversar. Eu tinha muito medo de ser infeliz dentro de um relacionamento e não conseguir sair dele. Eu tenho uma abominação, assim, de. Só de imaginar que existem casais que vivem de fachada. Aqueles casais que são infelizes um com o outro, que não agregam em nada, que não partilham, que não somam juntos mas na sociedade, fora da casa, da quatro paredes, fingir que tá tudo bem. Isso para mim é o mais incoerente de tudo que eu possa conhecer. Eu tinha muito medo disso e eu não queria pagar para ver. A partir do momento que eu apliquei todos os métodos que foi dado e ensinado, hoje eu me vejo como uma mulher muito vitoriosa, uma mulher muito conhecedora dos meus sentimentos, da minha história, e tenho um tremendo respeito por isso. Se toda mulher descobrisse o seu potencial, se permitisse se conhecer mesmo, assim, não é fácil, é doloroso, virá muitas lágrimas, mas também haverá muita cura. E hoje eu me vejo, eu me respeitando, o que para mim é válido, o que não é válido, e o que eu gosto e o que eu não gosto, eu consigo expressar isso. E não é negociável eu me ver infeliz ou insatisfeita com uma situação e permitir isso. Eu tenho um novo olhar diante de mim, da minha história e o que o futuro nos guarda. Porém, nós que temos que buscar o nosso cuidado e os nossos sonhos. Nós somos responsáveis por todo o nosso desejo, os nossos sonhos e como nós desejamos ser tratadas.